Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje para vos falar acerca do tigre português, o milagre económico português que os nossos políticos se fartam de enaltecer às instâncias europeias e que a mídia se farta de falar às pessoas aqui em Portugal. O tigre português, o milagre económico. Olhem, vamos hoje falar um pouco acerca da nossa economia, dos dados do governo e do que realmente se está a passar. Que Portugal cresceu uns magníficos 1,5% ou 2% no ano passado, enquanto há aí países a crescerem a 3, 4 e 5% e os nossos políticos deitam um monte de foguetes porque nós aqui crescemos 1,5% ou 2%. Vamos falar um pouco acerca deste regime socialista onde nós vivemos. Onde nem tudo o que parece é. Olhem, eu tenho ouvido notícias na televisão e comentadores e primeiros ministros e ministros das Finanças, presidentes da República. E eu queria-vos falar um pouco acerca de várias notícias que eu ouvi nos últimos dias. Primeiro, vamos falar das exportações. Portugal, no último ano, tornou-se campeão das exportações graças a um esforço incrível dos nossos empresários. Ao menos é o que diz o Primeiro-Ministro, o Presidente da República e a SIC e a TVI. Vamos falar um pouco acerca das exportações. Olhem, que as exportações cresceram muito, eu não tenho dúvida nenhuma. É verdade. Mas toda esta gentalha tem uma habilidade tão grande para falar nisto e muita dela nem sabe patavina do que está a falar ou só pega nos dados que lhe interessam. Vamos usar uma coisa como exemplo. Ora bem, nós temos inúmeras fábricas que produzem automóveis aqui. Ou melhor, nós temos muitas fábricas que montam automóveis aqui. São as montadoras. O que é que acontece? Nós fabricamos muitos carros para exportar. Eu penso que a maioria do que estas fábricas produzem, a Auto Europa, a Toyota, tudo o que é que seja, a maioria é para exportar. Prontos. É bom, é para exportar. Mas nós esquecemos de uma coisa. As peças mais caras que levam nestes veículos, os motores, as centralinas, as caixas, tudo, nada disso é fabricado aqui. Tudo dessas coisas é fabricado lá fora e é importado lá de fora. Outra coisa, o aço usado nos carros, eu não acredito que ele seja daqui na sua maior parte. Ele é importado de fora também. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos a exportar mais carros, mas também estamos a importar mais peças para esses carros, mais partes e matérias-primas para produzir esses carros. Sendo, como eu vos falei ainda agora, as peças de maior valor nem sequer são feitas cá. Tudo que é microchips e circuitos e tudo mais, acerca das cabelagens, mas as próprias cabelagens, o cobre e muita coisa que é usada nas cabelagens também é importado de fora. Mas isto quem fala de carros fala de tudo, de computadores, de telemóveis, de tudo o que nós exportamos a nível de calçados, exceto a cortiça. Tudo o que nós exportamos, em grande parte, vem de fora. Pouco do que é usado na nossa indústria é produzido realmente aqui. Agora vamos falar do tipo de empresário português. Ora bem, o tipo de empresário português é aquele empresário que... Não é o típico, mas ainda continua a haver uma percentagem significativa das empresas em Portugal, dos empresários, que o modus operandi da empresa qual é? É importar barato da China e fazer umas modificaçõezinhas aqui e exportar para fora, ou vender para a economia nacional. Ou então exportar, ou então ainda um tipo de empresa ainda mais grosseira que importa da China e troca uma caixa ou qualquer coisa e vende aqui ou exporta para outros países ao triplo ou quádruplo do preço. Se nós formos analisar a malha, o tecido económico português, é assim que as coisas funcionam por cá. Nós estamos a exportar mais, mas para estarmos a exportar mais, também estamos a importar mais. E é isso que ninguém nos fala na televisão.
E o que é exportar mais não quer dizer que seja mau, é bom para a economia. Mas o que eu vos quero explicar é que a economia não cresceu necessariamente muito por causa disso. Pode ter crescido as exportações, mas as importações também cresceram muito. Nós, para exportarmos muito, continuamos a ser muito dependentes de importar também. Mas pronto, este foi só uma das coisas que eu vos quis falar. E o que é que eu vos quero falar agora? Outra notícia que eu ouvi há uns dias atrás. O governo português é o campeão do emprego, pá. Desde que o governo socialista entrou em funções, a taxa de desemprego caiu abruptamente. Nós estamos a criar empregos para aí em tudo que é buraco. Não é? Ao menos é o que o nosso governo tenta fazer parecer. Vamos falar um pouco acerca disso. Mais uma vez analisando as coisas ao detalhe. Ora bem, primeiro há uma coisa que eu vos queria explicar. De facto, é verdade. A conjectura internacional está a melhorar, nós estamos a exportar mais, tudo bem. As empresas estão a trabalhar mais, estão a contratar mais gente. É verdade. Mas vamos falar de outro tipo de emprego, de outro tipo de trabalho, de força de trabalho, que conta para as estatísticas de emprego, mas não devia de contar para efeitos estatísticos para medir a economia de um país, se está a melhorar ou a piorar. Eu vou-vos explicar porquê. Se vocês bem se lembram, o ano passado, o nosso querido Primeiro-Ministro, aquela geringonça, decidiu criar aquela lei para passar muita gente que estava a trabalhar para o Estado, mas não era funcionário público. Havia muita gente o ano passado que parece que estava a cargo do Estado, mas que não era funcionário público. E eles passaram toda a gente para funcionários públicos. Estão a ver? O governo criou inúmeros empregos. Só que eu vou-vos explicar uma coisa muito importante que eu tenho a certeza absoluta que vocês não sabem e que a maioria dos políticos não sabe. É que nós, quando analisamos emprego para efeitos económicos, nós temos de analisar emprego que gera riqueza, que é o setor privado. Ou seja, todo o emprego que gera riqueza de algum modo. Percebem? Por exemplo, há mais gente a trabalhar nas fábricas. É porque as fábricas estão a produzir mais. Há mais gente a trabalhar nas fábricas, mas que não entrou para trabalhar por incentivos do governo para as fábricas contratarem, entrou para trabalhar porque realmente as empresas estão a precisar de mais mão de obra. Porque justifica a contratação de funcionários. O que é que eu quero dizer com isto? Este emprego gera riqueza. Um funcionário que vai para uma fábrica trabalhar, mais uma vez o automóvel, pronto, ou o computador, que vai produzir alguma coisa, ele está a gerar riqueza. Mas há uma coisa muito importante que vocês deviam meter na vossa cabeça. Funcionários públicos, gente que trabalha para o Estado, não gera riqueza. Gera despesa. Percebem onde eu quero chegar? O servidor público, o funcionário público, não gera riqueza alguma para um país. Ele é despesa. Quanto mais funcionários públicos estiverem a cargo do Estado, mais funcionários públicos estão a cargo dos contribuintes, dos pagadores de impostos, que são vocês. Estão a perceber onde eu quero chegar? Grécia. A Grécia era o país da União Europeia com mais funcionários públicos, com o Estado maior. Estão a ver no que é que está a Grécia? Fudeu, falhou, caput. Percebem? Funcionários públicos não geram riqueza. Atenção, isto não é nenhuma crítica aos funcionários públicos. Os funcionários públicos estão a ganhar o pão deles, o problema é que trabalham para o Estado. Percebem? E quem paga aos funcionários públicos é o contribuinte. É o pagador de impostos. Lembram-se da história do contribuinte e do pagador de impostos? Bem, o que é que acontece? O nosso governo está a gabar-se da estatística de desemprego ter diminuído muito, quando o ano passado anexou milhares de funcionários públicos. Percebem? Direto ou indiretamente.
anexou aquelas pessoas daquilo que eu vos falei ainda agora, das pessoas que trabalhavam para o Estado, mas não eram funcionários públicos, mas ainda assim eles trabalhavam para o Estado, estavam a gerar despesa na mesma. Mas mesmo sem falar dessas pessoas, o Estado ano passado também criou muito mais postos de trabalho para funcionários públicos. Recortou mais pessoas, recortou mais um monte de gente para aqui e para ali, criou mais gabinetes, criou mais gente para controlar e administrar gabinetes, recortou mais assessores para ministros, essa merda toda, percebem? Resumindo, mais uma coisa em que o nosso governo vos está a aldrabar. Eles estão a criar empregos, mas estão a criar emprego que gera despesa, não um emprego que gera riqueza. Mas pronto. Ora bem, o que é que eu vos queria falar também hoje? Quero falar-vos também acerca do déficit. Portugal vai ter um déficit abaixo de não sei o quê. Nós estamos a resolver o problema do déficit e a dívida pública continua a crescer até às estrelas. Vamos falar um pouco acerca disso. Olha, eu vou abrir aqui um bocado a porta, que isto está a ficar um bocado abafado aqui dentro. Pronto. O que é que eu vos quero explicar acerca disto? O nosso ministro Mário Centeno, há uns dias atrás, eu não sei se vocês ouviram essa notícia, ele proibiu os hospitais de pagarem as dívidas aos fornecedores. Estão a ver? O nosso governo arranja maneiras espetaculares para que as contas não sejam tão negras num determinado momento. Os hospitais públicos devem centenas de milhões de euros, têm dívidas de milhões de euros a quem fornece os equipamentos para os hospitais. Empresas farmacêuticas, cantinas, tudo. Eles devem um monte de dinheiro. Mas para o nosso governo mascarar as contas, vejam lá, o nosso ministro Mário Centeno até atrasa os pagamentos aos fornecedores, ou proíbe os pagamentos aos fornecedores. Olha, meus amigos, eu só tenho uma coisa a dizer sobre este governo. Vocês acreditem no que quiserem, acreditem que a economia está melhor, que o governo está a fazer o seu trabalho e não sei o quê, mas eu tenho uma opinião um bocadinho diferente. O nosso governo está a mentir e a enganar os portugueses numa série de coisas. E eu mais uma vez vou-vos dar na cabeça. Os governos socialistas funcionam assim. São os governos da bola de neve. Eles vão empurrando uma bola de neve montanha acima, como é o caso da dívida pública, como é o caso de criarem... estarem a fazer que estão a melhorar isto tudo. Vão criando uma bola de neve. Eles gastam tudo hoje, o que devia ser poupado e amealhado para décadas. Percebem? Porque eu já vos disse que eles querem ficar conhecidos como aqueles que fizeram, como aqueles que deram, como isto melhorou quando nós estivemos aqui. Mas, na verdade, isto é tudo treta, amigos. Acreditem no que quiserem, o nosso governo está a mentir numa série de coisas.